Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo selvagem na poltrona de casa. Hoje temos uma jornada absolutamente fascinante para um dos lugares mais misteriosos e brutalmente belos do nosso planeta selvagem. E preparem-se, porque o destino de hoje é a savana oculta da África. Vamos mergulhar numa realidade que desafia tudo o que vocês pensam saber sobre sobrevivência animal. Acabamos de finalizar um documentário que explora esses segredos a fundo e, cara, o que descobrimos vai mexer com a cabeça de vocês. Exato! Nosso documentário focou nessa luta diária pela existência. Mas aqui no podcast, queremos ir muito mais a fundo. Vamos trazer curiosidades que vão fazer vocês repensarem o que significa instinto de sobrevivência e talvez até enxergarem alguns paralelos com os nossos próprios desafios cotidianos. E sim, sem cenas pesadas ou violência explícita, galera. Nosso foco é na inteligência pura, na engenhosidade da adaptação e na força inacreditável da vida quando ela precisa se reinventar. Pensem na natureza como uma arquiteta genial e os animais como os maiores especialistas em decifrar projetos impossíveis. Antes de mergulharmos de cabeça, é importante contextualizar. Quando falamos dessa savana oculta, estamos nos referindo a uma região que abrange aproximadamente 13 milhões de quilômetros quadrados na África. Para vocês terem uma noção, isso é maior que toda a Europa junta. E a geografia dessa região é de enlouquecer. Imaginem temperaturas que variam de 45 graus Celsius durante o dia a quase zero durante a madrugada. É como se vocês acordassem no deserto do Atacama e fossem dormir na Sibéria, tudo no mesmo lugar. Essa variação extrema criou o que os biólogos chamam de laboratório evolutivo natural. Animais que desenvolveram adaptações que parecem saídas de um filme de ficção científica. Estamos falando de criaturas que conseguem sobreviver meses sem uma gota de água, detectar perigos a quilômetros de distância. E aqui vai um spoiler que vai dar arrepio. Durante nossas pesquisas, descobrimos comportamentos animais que os cientistas consideravam impossíveis até há poucos anos atrás. Cooperação entre espécies rivais, estratégias de caça que rivalizam com táticas militares modernas, sistemas de comunicação mais complexos que algumas linguagens humanas. O mais perturbador e fascinante é que essa savana opera como se fosse um organismo vivo único. Cada animal, cada planta, cada gota de chuva faz parte de um sistema tão complexo e interconectado que uma pequena mudança em qualquer parte pode alterar toda a dinâmica de milhares de quilômetros quadrados. E sabe o que é mais impressionante? Depois de conhecer esses segredos, vocês nunca mais vão conseguir olhar para um documentário de natureza da mesma forma, porque vamos mostrar o que realmente acontece nos bastidores dessa batalha pela sobrevivência, e algumas verdades vão chocar vocês. Então, acomodem-se, porque pelos próximos minutos vamos ser seus guias numa jornada que vai revelar por que essa savana
Oculta guardou seus segredos por milhões de anos. E por que ela escolheu este momento para revelá-los? Spoiler! No final desta conversa, vocês vão entender por que alguns pesquisadores que estudaram essa região nunca mais conseguiram viver longe dela. Existe algo nesse lugar que muda as pessoas para sempre. Então, vamos começar do começo. Imaginem acordar num lugar onde cada respiração pode ser a última, onde cada passo é calculado, onde a diferença entre vida e morte está literalmente na próxima curva. O sussurro do desconhecido, uma savana nunca antes vista. Hoje vamos mergulhar em um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta Terra, a savana oculta. E quando eu digo oculta, não é força de expressão, não. Cara, você falou savana oculta e eu já fiquei com aquela sensação de Stephen King, sabe? Como se houvesse algo sinistro se escondendo por trás da beleza aparente. Não é bem sinistro, mas é definitivamente um mundo que poucos conhecem de verdade. Estamos falando de uma região da África que abriga segredos da savana que foram preservados por milhões de anos. Imagina só, 13 milhões de quilômetros quadrados de pura vida selvagem, onde cada amanhecer é literalmente uma questão de vida ou morte. 13 milhões? Cara, isso é quase o tamanho da Antártida inteira. E você disse que é oculta. Como assim? Não aparece no Google Maps? Olha, aparecer até aparece, mas o que rola lá dentro, isso é que são os verdadeiros mistérios da vida selvagem. Pensa comigo, existem regiões dessa savana africana onde a luz do sol mal consegue tocar o solo, não por causa de árvores densas como na Amazônia, mas por causa de formações rochosas ancestrais e uma geografia única que cria microclimas completamente isolados. Nossa, tipo aqueles filmes onde o protagonista entra numa dimensão paralela. Mas me conta uma coisa, que tipos de animais conseguem sobreviver nessas condições? Porque imagino que não deve ser moleza. Exato. A vida animal nessa savana desenvolveu adaptações que são verdadeiras obras de engenharia biológica. Por exemplo, existem espécies de antílopes que conseguem percorrer até 30 quilômetros por dia só procurando água e comida. 30 quilômetros. É como se você saísse de casa e fosse até a cidade vizinha todo santo dia, só para conseguir um copo d'água. Caramba! E eu aqui reclamando quando preciso andar 5 quadras até o supermercado. Mas, fala sério, como eles sabem onde encontra água nessa imensidão toda? Aí que tá uma das curiosidades mais incríveis dos animais da savana. Eles desenvolveram uma espécie de GPS natural. Os elefantes, por exemplo, conseguem sentir água subterrânea a até 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros! Eles usam uma combinação de vibração no solo, detectada pelas patas, e um olfato super desenvolvido. 20 quilômetros? Cara, meu cachorro não consegue encontrar a própria comida se eu trocar de lugar. Mas, falando sério, isso é fascinante. Como assim esse explica essa habilidade? Então, os elefantes têm células especializadas nas patas que detectam ondas sísmicas de baixa frequência. Quando há água corrente subterrânea, ela cria vibrações específicas que eles aprenderam a interpretar ao longo de gerações. É como se eles tivessem um sonar natural, só que através do solo. Mano, isso é mais high-tech que muito equipamento que a gente usa hoje em dia. E as outras espécies? Como elas se viram? Cada espécie desenvolveu sua própria estratégia de sobrevivência animal. As girafas, por exemplo, são verdadeiras especialistas em otimização de recursos. Com aquela língua de 45 centímetros, elas conseguem alcançar folhas de acácia que outros animais nem sonham em tocar. 45 centímetros de língua?
Isso é quase um meio metro. Cara, imagina o tamanho do sorvete que ela conseguiria comer. Mas fala sério, deve ser meio assustador ver isso de perto, não? Olha, assustador pode ser, mas é uma adaptação genial. E tem mais, a língua delas é preta, não rosa como a nossa. Sabe por quê? Protetor solar natural. Elas passam horas com a língua exposta ao sol escaldante da savana, então a melanina extra protege contra queimaduras. Protetor solar natural? A natureza realmente não brinca em serviço. E me diz uma coisa, com todas essas adaptações, a vida lá deve ser tranquila para esses bichos, né? Aí que você se engana completamente. A savana oculta pode até ter essas maravilhas evolutivas, mas ela é implacável. Estamos falando de um ambiente onde a temperatura pode bater 40 graus à sombra. Quando tem sombra! E na época seca, que pode durar meses, literalmente não chove uma gota. 40 graus? Cara, e eu achando que 35 já era o fim do mundo? Como esses animais aguentam? Eles desenvolveram estratégias incríveis. Alguns répteis da região conseguem passar meses sem beber uma gota d'água. Eles extraem toda a umidade que precisam dos alimentos que comem. É como se fossem máquinas de eficiência energética. Meses sem água? Cara, eu fico desidratado só de pensar nisso. E os predadores? Como ficam os leões, leopardos, essas feras todas? Aí a coisa fica ainda mais intensa. Um leão adulto precisa de cerca de 5 quilos de carne por dia. 5 quilos! Isso dá quase 2 toneladas por ano. Agora imagina essa demanda num ambiente onde cada animal é um guerreiro treinado para fugir e se esconder. 2.000 toneladas por ano? Nossa, é praticamente um carro popular inteiro. E eles conseguem caçar assim, nesse calor todo? Conseguem. E ainda desenvolveram técnicas que fariam qualquer estrategista militar babar de inveja. As leoas, por exemplo, caçam em grupos coordenados com uma precisão cirúrgica. Algumas fazem o papel de batedoras, espantando a presa na direção das outras que ficam escondidas. Tipo uma operação militar mesmo. Não falta elas usarem walkie-talkies. Mas espera, como elas se comunicam durante a caçada? Cara, elas têm um sistema de comunicação não verbal incrível. Movimentos de tala, posição das orelhas, direção do olhar. É uma linguagem complexa que permite coordenação quase telepática. Elas conseguem se posicionar e atacar em sincronia perfeita sem emitir um sequer. Telepática é uma boa palavra mesmo. Parece coisa de filmes de ficção científica. E as presas? Como elas se defendem dessas super predadoras? Aí que mora uma das partes mais fascinantes da vida selvagem. As zebras e gnus desenvolveram um sistema de alerta precoce que funciona melhor que qualquer sistema de segurança moderno. Eles ficam de vigia em turnos e quando um detecta perigo, o alarme se espalha pela manada inteira em questão de segundos. Sistema de segurança natural? Isso é genial. Mas me diz uma coisa, existe algum tipo de horário nobre para esses confrontos? Tipo, tem hora que é mais perigoso? Existe sim. Os predadores da savana são mais ativos durante o amanhecer e o entardecer, quando a temperatura está mais amena. É o que os biólogos chamam de atividade crepuscular. Durante o dia, com aquele sol de rachar, até os leões preferem ficar na sombra, economizando energia. Até os leões têm horário de almoço. Mas falando nisso, deve ser um espetáculo ver o pôr do sol nessa savana, não? Cara, pelo que relatam os pesquisadores que estiveram lá, é indescritível. O céu fica tingido de vermelho, laranja, roxo e você consegue ouvir a savana acordando para a noite. Rugidos distantes, sons de patas na terra seca, o vento sussurrando entre as acácias centenárias. Nossa, você falou de uma forma que até arrepiei aqui. E essas árvores centenárias? Elas têm alguma importância especial no ecossistema?
Elas são verdadeiras guardiãs da savana oculta. Algumas acácias têm mais de 500 anos e servem como marcos geográficos para os animais. Além disso, suas raízes podem chegar a 60 metros de profundidade, criando verdadeiros poços artesianos subterrâneos que beneficiam toda a fauna local. 60 metros de profundidade? Cara, isso é mais fundo que um prédio de 20 andares. E eu achando que tinha raiz profunda para gostar de samba. Mas é sério, essas árvores são tipo os anciãos da savana? Exatamente. Elas são testemunhas vivas da história. Cada anel de crescimento conta uma história. Anos de seca, de fartura, de incêndios naturais, de migrações. É como se fossem bibliotecas vivas da savana africana. Bibliotecas vivas? Que conceito incrível! E essas árvores todas sobrevivem como aos incêndios naturais que você mencionou? Elas não só sobrevivem, como dependem do fogo. Muitas espécies da savana desenvolveram cascas super espessas e resistentes ao calor. Os incêndios naturais fazem parte do ciclo ecológico. Eles eliminam a vegetação morta, fertilizam o solo com as cinzas e abrem espaço para novos brotos. A natureza realmente não faz nada por acaso, né? Tudo tem sua função no grande esquema das coisas. E falando nisso, quantas espécies diferentes vivem nessa savana oculta? Prepare-se para este número. Estima-se que existam mais de 1.600 espécies de vertebrados na savana africana como um todo. E na região oculta que estamos falando, muitas dessas espécies desenvolveram características únicas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. 1.600 espécies, cara? É mais biodiversidade que muito país inteiro. E você falou de características únicas. Tem algum exemplo que seja particularmente bizarro ou fascinante? Tem sim. Existem relatos de uma subespécie de suricata que desenvolveu um comportamento social ainda mais complexo que seus primos normais. Eles criaram um sistema de comunicação com mais de 30 vocalizações diferentes, cada uma com significados específicos sobre tipos de ameaça, distância do perigo, até mesmo sobre a qualidade do alimento encontrado. 30 vocalizações diferentes? Cara, eles têm um vocabulário maior que muito político. Mas brincadeiras à parte, isso é realmente extraordinário. Como os cientistas descobriram isso? Através de anos de observação e gravações em campo. Os pesquisadores passaram literalmente milhares de horas catalogando e analisando os sons, correlacionando com os comportamentos observados. É um trabalho de formiguinha, mas que revela a complexidade incrível da vida animal. Milhares de horas? Nossa, imagina a paciência que isso exige. E me diz uma coisa, esse mundo todo que você está descrevendo, ele está ameaçado de alguma forma? Infelizmente, sim. As mudanças climáticas, a expansão agrícola e a pressão humana estão colocando pressão sobre esses ecossistemas únicos. Por isso é tão importante documentar e preservar esses segredos do mundo antes que seja tarde demais. É verdade. Às vezes a gente esquece que somos parte desse planeta também, né? E que nossa responsabilidade é imensa quando se trata de preservar essas maravilhas naturais. O despertar da luta, o chamado da sobrevivência. E agora que vocês já conhecem esse mundo incrível da savana oculta, vamos falar sobre o que realmente acontece no dia a dia desses animais. Porque uma coisa é conhecer as adaptações, outra bem diferente é entender os desafios da natureza que eles enfrentam literalmente a cada segundo. Pelo seu tom, imagino que a coisa não seja nada fácil por lá. Fácil? Cara, imagina acordar todos os dias sabendo que você tem exatamente 24 horas para encontrar água e comida, senão, fim de jogo. E não tô exagerando, na época seca, um volume equivalente a 50 piscinas olímpicas de água evapora por dia nessa região.
50 piscinas olímpicas por dia? Nossa senhora! Isso é tipo uma cidade inteira de água que simplesmente some no ar? Exatamente. E esse processo transforma a savana num verdadeiro campo de batalha pela sobrevivência animal. Os rios que antes corriam cristalinos viram apenas rachaduras na terra, como feridas abertas no solo. É um cenário que parece saído de um filme pós-apocalíptico. Caramba, deve ser desesperador para os bichos. E como eles lidam com essa escassez toda? Aí que entra a genialidade da vida selvagem. Vou te contar sobre os elefantes. Quando não encontram água na superfície, eles literalmente escavam os leitos secos dos rios com as trombas e patas como se fossem máquinas escavadeiras biológicas. Eles viram engenheiros da natureza, mas isso deve dar um trabalhão, né? Dá sim. Um elefante adulto pode escavar até 2 metros de profundidade e mover mais de 1 tonelada de terra e pedra para acessar água subterrânea. É um esforço hercúleo que beneficia não só eles, mas toda a fauna local. Zebras, antílopes, até os predadores dependem dessas perfurações para sobreviver. 1 tonelada de terra. Cara, eu mal consigo mover o sofá da sala quando preciso limpar atrás. Rindo, mas falando sério, isso cria uma espécie de sistema de cooperação não intencional? Perfeita observação. É exatamente isso, uma cooperação não intencional, que mostra como a natureza é interconectada. O buraco que o elefante cava para beber vira uma fonte de vida para dezenas de outras espécies. É como se ele fosse um prefeito da savana sem saber. Prefeito elefante. Pelo menos esse não rouba. Mas me conta sobre os predadores. Como fica a situação deles nessa época difícil? Aí a coisa fica realmente dramática. Os leões, que já precisam daqueles 5 quilos de carne por dia, enfrentam um dilema terrível. As presas estão mais alertas e desesperadas, o que as torna mais perigosas, mas ao mesmo tempo elas estão mais fracas pela falta de água e comida. É como um paradoxo da caça. Mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Como eles resolvem isso? Eles adaptam completamente a estratégia. Durante a seca extrema, os leões mudam de caçadores solitários ou de pequenos grupos para verdadeiras gangues de 8, 10 até 12 indivíduos trabalhando juntos. É uma mudança comportamental fascinante que só acontece nessas condições extremas. Gangues de leões? Isso soa ao mesmo tempo incrível e aterrorizante. E as presas, como reagem a essa escalada? As zebras desenvolveram uma tática que é pura genialidade militar. Elas formam grupos mistos com gnus e antílopes, criando exércitos de milhares de animais. A ideia é simples: quanto mais olhos vigiando, menor a chance de um predador conseguir se aproximar sem ser detectado. Cara, isso é mais organizado que muito time de futebol. E funciona essa estratégia? Funciona até certo ponto. Estudos mostram que em grupos maiores que 500 indivíduos, a taxa de sucesso dos ataques de leões cai para menos de 15%. Mas existe um preço. Com tanta gente junta, a competição por alimento fica feroz. 15%? Nossa, é menos que a taxa de acerto de pênalti de alguns jogadores. Mas essa competição por comida deve criar situações tensas. Tensas é pouco. Imagina milhares de animais disputando cada broto verde, cada folha que resta. Às vezes rola até briga entre zebras da mesma família por um punhado de capim seco. É de partir o coração, mas faz parte da realidade brutal da vida selvagem. Nossa, quando a situação aperta, até os laços familiares ficam em segundo plano. E os filhotes, como ficam nessa situação toda? Aí está uma das estatísticas mais duras da natureza. Durante as secas extremas, apenas 30% dos filhotes conseguem chegar à idade adulta. É uma taxa de mortalidade altíssima que mostra como a seleção natural é implacável. Apenas 30%? Cara, isso significa que de cada 10 filhotinhos que nascem, só 3 vão conseguir crescer. É pesado demais. É pesado mesmo, mas é essa pressão seletiva que mantém as espécies fortes e adaptadas. Os filhotes que sobrevivem carregam os genes mais resistentes e passam essas características para as próximas gerações. É cruel, mas é assim que a evolução funciona. A natureza realmente não tem dó, né? Mas me fala sobre as mães. Como elas protegem os filhotes nessas condições extremas? Cara, o instinto materno na savana oculta é algo que transcende qualquer compreensão. Uma mãe zebra é capaz de enfrentar uma hiena 3 vezes maior que ela para proteger o filhote. Elas literalmente colocam a própria vida em risco sem hesitar um segundo. Isso é amor incondicional no seu estado mais puro? E as hienas aproveitam essas situações de vulnerabilidade? As hienas são oportunistas natos. Elas desenvolveram uma estratégia sinistra. Ficam à espreita nas bordas das manadas, esperando qualquer sinal de fraqueza. Um filhote que se afasta 1 metro da mãe, um animal ferido,
Um idoso que não consegue acompanhar o grupo. Nossa, você falou de uma forma que me deu uns calafrios. Elas são tipo os abutres do reino animal? Na verdade, elas têm um papel ecológico fundamental. As hienas são responsáveis pela limpeza da savana, eliminando animais doentes e fracos. Isso pode soar cruel, mas na verdade, elas mantêm as populações saudáveis e previnem a propagação de doenças. Ah, entendi. Elas são tipo os médicos da savana, fazendo uma seleção natural sanitária. E essa risada, característica delas, tem alguma função especial? Tem sim. A risada da hiena, na verdade, é um sistema de comunicação super sofisticado. Cada variação de tom, frequência e duração transmite informações específicas. Posição hierárquica, nível de estresse, proximidade de comida. É como se fosse um código Morse animal. Código Morse animal? Cara, a natureza nunca deixa de surpreender. E me conta sobre a noite. Imagino que seja quando a coisa fica mais tensa. A noite na savana oculta é um capítulo à parte. Quando o sol se põe, os roles se invertem completamente. Animais que eram presas durante o dia viram predadores e vice-versa. É como se fosse um mundo paralelo que desperta com a escuridão. Mundo paralelo noturno. Isso soa como algo saído de um filme de terror. Quem são esses predadores noturnos? As corujas são verdadeiras assassinas silenciosas da noite, com aqueles olhos adaptados que captam até mesmo a menor quantidade de luz. Elas conseguem detectar um ratinho se movendo a 100 metros de distância. E o voo delas é completamente silencioso. As penas têm bordas especiais que não fazem barulho algum. 100 metros de distância? Nossa, isso é mais de um campo de futebol. E voo silencioso. Elas são ninjas da natureza? Perfeita analogia. E tem mais. Os leopardos são outros mestres da noite. Eles conseguem carregar presas de até 80 quilos subindo em árvores. 80 quilos! É como se você pegasse uma geladeira duplex e subisse no topo de um prédio com ela nas costas. 80 quilos árvore acima? Cara, eu já fico sem fôlego subindo um lance de escada. Mas eles fazem isso por quê? Para proteger a comida? Exatamente. Lá em cima, longe das hienas e outros oportunistas, eles podem se alimentar com calma. Além disso, a altura oferece uma visão panorâmica do território, funcionando como um posto de observação estratégico. Inteligência tática pura? E me diz uma coisa, com toda essa pressão da seca e dos predadores, tem algum animal que desenvolve comportamentos meio esquisitos? Comportamentos esquisitos? Cara, tem um que vai te deixar de queixo caído. Alguns javalis da região desenvolveram uma técnica de arqueologia para encontrar água. Eles escavam buracos de até 3 metros de profundidade, seguindo o cheiro de umidade subterrânea. Arqueólogos javalis? Isso é mais científico que muito pesquisador. E eles realmente conseguem encontrar água assim? Conseguem sim. E quando acham, criam verdadeiros poços comunitários que são usados por várias espécies. É uma inteligência coletiva impressionante, que mostra como os desafios extremos podem gerar soluções inovadoras. Soluções inovadoras nascidas do desespero. É quase poético de uma forma meio sombria. E todo esse cenário que você está pintando, ele realmente existe ou é meio romanceado? É real, cara. Tudo o que estamos falando aqui é baseado em pesquisas científicas e relatos de biólogos que passaram anos estudando esses ambientes hostis. A savana oculta não é lenda, é uma realidade brutal e ao mesmo tempo maravilhosa do nosso planeta. Nossa, eu tô aqui ouvindo você e imaginando cenas que parecem saídas de um filme documentário épico. Mas me conta, tem alguma história específica que te marcou mais? Tem uma que sempre me arrepia. É sobre uma matriarca elefante que durante uma seca de 8 meses liderou sua manada por mais de 400 quilômetros até uma fonte de água que ela lembrava da juventude. 400 quilômetros. E ela conseguiu salvar todos os 23 membros da família. 400 quilômetros guiada só pela memória? Cara, isso é heroísmo no seu estado mais puro.
E essa capacidade de memória dos elefantes é tão incrível assim mesmo? É ainda mais incrível do que a gente imagina. Os elefantes conseguem se lembrar de eventos específicos que aconteceram décadas atrás. Eles têm mapas mentais de milhares de quilômetros quadrados, com informações sobre fontes de água, caminhos seguros, épocas de abundância. É como se tivessem um GPS ancestral na cabeça. Labirintos da existência. Estratégias na Terra esquecida. Agora que vocês já entenderam os desafios básicos da savana oculta, vamos acompanhar uma jornada real. Imaginem uma girafa, esse gigante gentil de até 5,5 metros de altura, começando sua busca diária por comida no topo das acácias. 5,5 metros? Cara, isso é a altura de um prédio de 2 andares. Deve ser uma vista privilegiada lá de cima. A vista é incrível mesmo, mas vem com um preço alto. Para alcançar as folhas mais nutritivas, que ficam no topo das árvores, a girafa precisa esticar o pescoço em ângulos que desafiam a física. E não é só esticar. Ela precisa navegar entre espinhos que podem ter até 7 centímetros de comprimento. 7 centímetros de espinho? Nossa, isso é quase do tamanho de um dedo. Deve ser como comer num campo minado. Perfeita analogia. E é aí que entra aquela língua de 45 centímetros que mencionei antes. Ela não é só grande, é super flexível e tem uma textura áspera que permite varrer as folhas dos galhos, evitando os espinhos. É como se fosse uma ferramenta biológica ultra especializada. Uma ferramenta biológica? A natureza realmente é a melhor engenheira. E me conta, quanto tempo elas passam comendo por dia? Prepare-se, entre 16 a 18 horas por dia. Isso significa que uma girafa adulta passa praticamente o dia inteiro comendo. E mesmo assim, consegue extrair apenas cerca de 30 quilos de folhas nutritivas de quase 75 quilos de material vegetal consumido. 18 horas comendo e só aproveita menos da metade? Cara, é uma eficiência terrível. Por que elas não evoluíram para comer algo mais nutritivo? Na verdade, elas evoluíram exatamente para aproveitar um nicho que nenhum outro animal consegue explorar. Enquanto zebras e antílopes disputam a grama lá embaixo, as girafas têm acesso exclusivo ao andar de cima da savana. É um monopólio evolutivo genial. Monopólio evolutivo? Nunca pensei nisso dessa forma. E quando elas precisam beber água, como fazem com esse pescoção todo? Aí que mora um dos momentos mais vulneráveis e fascinantes da vida selvagem. Para beber, a girafa precisa afastar as pernas dianteiras numa posição super desconfortável e abaixar aquele pescoção gigante até o nível da água. É um processo que demora quase 2 minutos e a deixa completamente exposta a predadores. 2 minutos numa posição vulnerável? Cara, deve ser uma eternidade quando você sabe que pode virar almoço a qualquer momento. Exato. E por isso elas desenvolveram uma estratégia incrível. Nunca bebem sozinhas. Sempre tem uma girafa fazendo segurança, de pé, observando os arredores enquanto as outras bebem. É um sistema de relevamento que garante que alguém sempre esteja de olho nos leões. Sistema de segurança natural. Isso é mais organizado que muito shopping. E os leões sabem dessa vulnerabilidade? Sabem e exploram ela com maestria. Muitos ataques de leões às girafas acontecem exatamente nesses momentos de vulnerabilidade. É um jogo de paciência mortal. Os leões podem ficar horas esperando o momento certo para atacar. Nossa, imagina a tensão psicológica desses bichos. Viver sabendo que a qualquer momento você pode virar presa. E me conta sobre outros animais. Como os búfalos lidam com essa pressão constante?
Os búfalos desenvolveram uma das estratégias defensivas mais impressionantes da natureza. Quando sentem ameaça, eles formam o que os biólogos chamam de fortaleza viva, um círculo perfeito com os adultos mais fortes do lado de fora e os filhotes protegidos no centro. Fortaleza viva? Cara, isso soa épico. E funciona contra os leões? Funciona até demais. Um búfalo adulto pode pesar mais de 800 quilos e ter chifres de quase 1 metro de comprimento. Quando 20 ou 30 deles se posicionam em círculo, nenhum grupo de leões ousa os atacar diretamente. É literalmente uma parede de músculos e fúria. 800 quilos de búfalo irritado? Cara, eu não gostaria de estar na pele de um leão nessa hora. Mas os leões não desistem fácil. Aí que entra a genialidade tática dos felinos. Eles desenvolveram uma técnica chamada de guerra psicológica. Em vez de atacar diretamente, eles ficam circulando a manada, rugindo, fazendo movimentos ameaçadores, tentando estressar os búfalos até que algum cometa um erro. Guerra psicológica animal? Isso é mais sofisticado que muito conflito humano. E dá certo essa tática? Às vezes sim, às vezes não. O que acontece é um teste de resistência mental e física. Os búfalos precisam manter a formação por horas, às vezes até por um dia inteiro. É como um cerco medieval, mas com vida selvagem. Cerco medieval na savana? A natureza realmente é o maior campo de batalha estratégico que existe. E me fala dos guepardos, como fica para eles nesse ambiente hostil? Os guepardos são um caso à parte. Eles são os velocistas da savana. Conseguem atingir 110 km por hora em apenas 3 segundos. Para você ter uma ideia, isso é mais rápido que a maioria dos carros esportes. 110 km por hora? Cara, isso é velocidade de estrada. E eles mantêm essa velocidade por quanto tempo? Aí que está o problema. Apenas 20 a 30 segundos. É um sprint explosivo, mas que deixa eles completamente exaustos. Depois de uma corrida dessas, um guepardo precisa de até 30 minutos para se recuperar completamente. 30 minutos de recuperação numa savana cheia de predadores? Deve ser um momento super perigoso para eles. É exatamente aí que mora o perigo. Durante esse período de recuperação, eles ficam vulneráveis a hienas, leões, até mesmo leopardos. Muitas vezes, um guepardo consegue caçar com sucesso, mas acaba perdendo a presa para outros predadores enquanto se recupera do esforço. Nossa, que injustiça! Faz todo o trabalho e ainda por cima perde o almoço. Mas eles não têm como se defender? O corpo do guepardo foi otimizado exclusivamente para a velocidade. Eles são relativamente leves, cerca de 70 quilos, e não têm a força bruta de um leão ou a agressividade de uma hiena. É o preço da especialização extrema. Especialização extrema tem seu preço. É quase uma metáfora da vida moderna, não acha? Mas me conta sobre as gazelas. Como elas lidam com essa ameaça constante dos guepardos? As gazelas desenvolveram uma das defesas mais incríveis que você pode imaginar: o salto da morte. Quando percebem um guepardo se aproximando, elas começam a dar saltos altíssimos, até 3 metros de altura, numa sequência que parece uma dança. 3 metros de altura? Nossa, isso é mais alto que uma cesta de basquete. Mas por que fazem isso? Não seria melhor só correr? Essa dança tem várias funções geniais. Primeiro, demonstra para o predador que ela está em ótima forma física. Tipo, olha só como eu estou forte, nem pensa em me caçar. Segundo, os saltos altos permitem que ela tenha uma visão panorâmica do terreno, identificando o melhor caminho de fuga. É como se fosse um flex da natureza. Olha só como eu salto alto, seu guepardo metido. Mas isso realmente funciona para desencorajar os predadores? Funciona sim. Estudos mostram que guepardos raramente atacam gazelas que fazem essa exibição de saltos. Eles preferem focar em presas que pareçam mais fracas ou desatentas.
É pura economia de energia. Por que gastar energia com uma caça difícil quando pode haver opções mais fáceis? A natureza realmente é pragmática. E me diz uma coisa, essas interações todas que você está descrevendo, elas acontecem só durante o dia ou tem drama noturno também? O drama noturno é ainda mais intenso. Quando a lua cheia ilumina a savana oculta, toda a dinâmica muda. Animais que eram invisíveis durante o dia ganham superpoderes na escuridão. Superpoderes noturnos? Cara, isso agora despertou minha curiosidade total. Os leopardos, por exemplo, se tornam verdadeiros fantasmas. Eles conseguem se aproximar de suas presas em completo silêncio, utilizando as sombras das árvores como camuflagem perfeita. Suas patas têm almofadas especiais que amortecem completamente o som dos passos. Fantasmas da savana. Cara, isso soa aterrorizante. E as presas? Como detectam esses predadores invisíveis? Aí entra uma guerra sensorial incrível. Os antílopes desenvolveram uma audição tão apurada que conseguem detectar o som de uma folha sendo pisada a 50 metros de distância. 50 metros. É como ter um radar biológico funcionando 24 horas por dia. 50 metros? Cara, eu mal escuto meu vizinho falando alto. Isso cria situações de suspense digna de filme de terror, imagino. Cria sim. Imagina a cena. Uma zebra bebendo água numa poça à luz da lua, as orelhas girando como antenas parabólicas, captando cada som da noite. Enquanto isso, a 30 metros de distância, um leopardo se move centímetro por centímetro, levando 40 minutos para percorrer uma distância que normalmente faria em 2 minutos. 40 minutos de aproximação silenciosa? Nossa, isso é mais tensão que qualquer filme de suspense. E como termina esse drama? Às vezes, o leopardo consegue o ataque surpresa. Outras vezes, um simples movimento de vento numa folha seca delata sua posição e a zebra dispara numa fuga desesperada. É literalmente uma questão de milímetros e milissegundos que decide entre vida e morte. Milímetros e milissegundos? A natureza realmente opera numa precisão cirúrgica. E me conta sobre os animais menores, como os suricatos que você mencionou antes. Os suricatos são uma aula de organização social. Eles desenvolveram um sistema de comunicação tão complexo que faria inveja a qualquer corporação moderna. Cada membro da colônia tem uma função específica e um posto hierárquico bem definido. Sistema corporativo animal. Isso é fascinante. Como funciona essa hierarquia deles? Existe a matriarca alfa, sempre uma fêmea, que coordena todas as atividades. Tem os sentinelas, que ficam de guarda nos pontos mais altos, os escavadores, especialistas em cavar túneis, os babás, que cuidam dos filhotes, e até mesmo diplomatas, responsáveis pelas negociações territoriais com outras colônias. Diplomatas suricatos? Cara, isso é mais organizado que muito governo. E eles realmente negociam território? Negociam sim. Quando duas colônias se encontram na fronteira de seus territórios, rolam verdadeiras conferências de paz. Eles ficam frente a frente, fazendo vocalizações específicas até chegarem a um acordo sobre quem pode forragear onde e quando. Conferências de paz na savana? A diplomacia realmente é universal. E se a negociação falha, rola guerra? Rola sim. As guerras entre colônias de suricatos são espetáculos de estratégia militar. Eles formam fileiras, avançam em coordenação perfeita, fazem manobras de flanqueamento. É como assistir a uma batalha épica em miniatura. Batalhas épicas de suricatos? Cara, a natureza é realmente um livro infinito de histórias incríveis.
E essas estratégias militares, elas são eficazes? São extremamente eficazes. Uma colônia bem organizada pode controlar um território de até 10 quilômetros quadrados, com dezenas de sistemas de túneis interconectados. É como uma cidade subterrânea com múltiplas saídas de emergência e rotas de fuga. Cidade subterrânea? Eles são arquitetos e engenheiros também. E me conta sobre os pássaros da região. Imagino que tenham suas próprias estratégias. Os pássaros são os drones de reconhecimento da savana. Espécies como o pássaro secretário têm uma visão tão apurada que conseguem detectar uma serpente se movendo na grama a mais de 200 metros de distância. 200 metros? Nossa Senhora, isso é mais que 2 campos de futebol. Eles têm zoom natural? Praticamente isso. Os olhos deles têm uma densidade de células fotorreceptoras 5 vezes maior que a nossa. Além disso, eles conseguem processar informações visuais em velocidade muito superior. Enquanto nós vemos 24 quadros por segundo, eles processam até 150. 150 quadros por segundo? Eles veem o mundo em câmera lenta. Deve ser como ter superpoderes de verdade. E eles usam essa vantagem de forma genial. O pássaro secretário, por exemplo, caça serpentes venenosas, pisoteando elas com uma precisão milimétrica. Uma única batida certeira na cabeça da cobra e pronto. Almoço garantido, sem risco de envenenamento. Mata a cobra no pisão? Esse é brabo. E deve ser um espetáculo ver essa caçada, né? É hipnotizante. O pássaro fica observando a cobra por vários minutos, calculando o momento exato. Quando ataca, são golpes tão rápidos que o olho humano mal consegue acompanhar. É como assistir a um mestre de artes marciais em ação. Mestre de artes marciais aviário. A natureza realmente não brinca em serviço. E esses comportamentos todos, eles são instintivos ou aprendidos? Essa é uma das perguntas mais fascinantes da vida animal. A maioria desses comportamentos tem uma base instintiva, mas são aperfeiçoados através da experiência e do aprendizado social. Os filhotes observam os pais e praticam até dominarem as técnicas. Aprendizado social na selva? É incrível como os paralelos com a sociedade humana são constantes, né? O coração da savana. O desafio supremo. E agora chegamos ao momento mais dramático da nossa jornada pela savana oculta. Imaginem a situação. 8 meses sem uma gota de chuva, temperaturas chegando a 45 graus à sombra e milhares de animais enfrentando o que pode ser o último teste de suas vidas. 8 meses sem chuva. Cara, isso é quase um ano. Como é que algo sobrevive nessas condições? É aí que presenciamos alguns dos espetáculos mais impressionantes e aterrorizantes da natureza. As famosas migrações da savana se tornam verdadeiras odisseias de sobrevivência, onde milhões de gnus, zebras e antílopes precisam atravessar rios infestados de crocodilos. Milhões de animais. Cara, deve ser um barulho ensurdecedor. E esses rios com crocodilos, eles sabem que os animais vão passar? Sabem e se preparam para o banquete anual. Os crocodilos do Nilo podem chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Eles ficam semanas sem comer, economizando energia, esperando o momento da grande migração. Arrepiado. 6 metros de crocodilo faminto. Nossa, isso é do tamanho de um carro. E eles conseguem detectar quando a migração está chegando?
conseguem através de vibrações no solo. A movimentação de milhões de cascos cria ondas sísmicas que os crocodilos detectam a quilômetros de distância. É como se eles tivessem um Early Warning System natural. Sistema de alerta sísmico. Eles são mais high-tech que imaginava. E quando os animais chegam no rio, como fica a situação? Aí rola um dos espetáculos mais tensos da natureza. Os animais se concentram nas margens por horas, às vezes dias, porque sabem instintivamente do perigo. É um passe psicológico brutal. Eles precisam da água para sobreviver, mas atravessar pode significar morte certa. Nossa, imagina a tensão desses bichos. É como estar entre a cruz e a espada. E o que faz eles finalmente decidirem atravessar? Geralmente é o desespero mesmo. Quando a sede e a fome se tornam insuportáveis, um animal mais corajoso ou desesperado toma a iniciativa. E aí vira efeito dominó. Milhares seguem o primeiro numa correria desesperada. Efeito dominó mortal. Deve ser um caos total. E os crocodilos, como reagem a essa invasão? É o momento que eles esperaram o ano inteiro. Crocodilos que pareciam troncos dormentes, de repente explodem em atividade. Com uma mordida de 1.200 quilos de força por centímetro quadrado, eles conseguem quebrar ossos instantaneamente. 1.200 quilos de força? Cara, isso é mais pressão que uma prensa hidráulica. E os animais conseguem se defender de alguma forma? A única defesa é o número e a velocidade. Numa travessia de milhares de animais, os crocodilos simplesmente não conseguem pegar todos. É uma estratégia brutal, mas eficaz. Sacrificar alguns para salvar muitos. Sacrifício coletivo. É uma lógica cruel, mas que faz sentido do ponto de vista da sobrevivência da espécie. E quantos animais geralmente não conseguem atravessar? As estimativas variam, mas durante uma grande migração podem morrer entre 5% e 10% dos animais. Isso significa dezenas de milhares de vidas perdidas numa única travessia. Dezenas de milhares, cara, esses números são assustadores. Mas me diz uma coisa, e se não chovesse nada, o que aconteceria? Aí teríamos um colapso ecológico. Já foi documentado que em secas extremas que duram mais de 10 meses, populações inteiras de espécies podem diminuir em até 80%. É um cenário apocalíptico para a vida selvagem. 80%. Isso é praticamente extinção local. E como o ecossistema se recupera depois de um evento desses? Aí é que está a resiliência incrível da natureza. Quando finalmente chove, a recuperação é espetacular. Sementes que ficaram dormentes no solo por meses germinam em questão de dias, transformando o deserto em um tapete verde. Sementes dormentes que esperam a chuva. É como se a própria terra tivesse memória. E os animais sobreviventes, como reagem a essa transformação? Emocionado. É um renascimento literal. Animais que estavam esqueléticos pela fome recuperam peso rapidamente. As fêmeas que adiaram a reprodução pela escassez subitamente entram no cio. É uma explosão de vida que compensa toda a tragédia anterior. Tocado. Renascimento após o apocalipse. Cara, isso é quase poético. E essa transformação acontece rápido mesmo? Maravilhado! Em 2 semanas, a mesma savana que parecia morta se transforma num paraíso verde. A velocidade dessa recuperação é uma das coisas mais impressionantes que a natureza pode nos mostrar. Reflexivo.
2 semanas para ir do inferno ao paraíso. A natureza realmente opera em escalas temporais que a gente mal consegue compreender. E me conta sobre os predadores durante esse período de abundância. Durante a abundância, toda a dinâmica da caça muda. Com tantas presas disponíveis e bem alimentadas, os predadores podem ser mais seletivos. Eles não precisam mais atacar animais doentes ou fracos. Podem escolher as presas mais saudáveis. Mais seletivos. É como se fosse um upgrade na qualidade da caça, e isso afeta o comportamento deles de que forma? Os leões, por exemplo, ficam mais preguiçosos. Com comida abundante, eles podem passar até 20 horas por dia descansando. É o oposto completo da época da seca, quando precisam caçar constantemente. 20 horas de descanso? Cara, eles vivem melhor que muito aposentado. E as hienas continuam sendo oportunistas ou mudam de estratégia também? As hienas ficam mais corajosas. Com tanta comida disponível, elas começam a disputar território direto com os leões. Chegam a formar grupos de até 50 indivíduos para expulsar leões de suas caças. 50 hienas contra leões? Deve ser uma batalha épica. E quem geralmente ganha essas disputas? Depende dos números. 3 ou 4 leões conseguem enfrentar até 15 hienas. Mas, quando o grupo de hienas passa de 20, até mesmo um grande macho dominante prefere recuar. É pura matemática da sobrevivência. Matemática da sobrevivência. A natureza realmente é pragmática até o fim. E me fala dos elefantes. Como eles se comportam durante esses períodos de abundância? Os elefantes se tornam verdadeiros jardineiros da savana. Com água abundante, eles começam a tomar banhos de lama, a brincar. Os filhotes ficam mais ativos. É quando vemos o lado mais lúdico desses gigantes. Elefantes jardineiros. Que imagem linda! E eles realmente cuidam da paisagem de alguma forma? Cuidam sim. Os elefantes são conhecidos como engenheiros do ecossistema. Eles derrubam árvores velhas, abrem clareiras para plantas menores crescerem e seus excrementos fertilizam o solo numa área enorme. Engenheiros do ecossistema? Eles são multifuncionais e deve ser lindo ver esses gigantes em harmonia com a natureza toda verdinha. É um espetáculo que marca qualquer pessoa que tenha sorte de presenciar. Imagina manadas de centenas de elefantes se banhando em rios cristalinos, com filhotes brincando na água, enquanto ao fundo você ouve o canto de dezenas de espécies de pássaros. Cara, você pintou uma cena que parece saída do paraíso. Mas me diz uma coisa, mesmo nesses períodos de abundância, ainda existe tensão entre predadores e presas? Existe, mas é uma tensão mais civilizada. Com comida abundante, os ataques são menos desesperados, mais calculados. É como se todos soubessem que não precisam lutar até a morte por cada refeição. Tensão civilizada? Nunca pensei que isso pudesse existir no mundo selvagem. E os filhotes, como ficam durante esses períodos mais tranquilos? Aí que rola a parte mais linda da vida selvagem. Os filhotes têm mais tempo para brincar, aprender, desenvolver habilidades sociais. É quando vemos comportamentos que parecem quase humanos. Brincadeiras, birras, disputas entre irmãos. Comportamentos quase humanos? Ou será que os nossos comportamentos é que são quase animais? Mas, falando sério, deve ser reconfortante ver essa paz temporária na natureza. É reconfortante, mas também nos lembra da fragilidade desse equilíbrio. Porque todos sabem, animais e observadores, que essa abundância é temporária. Em alguns meses, o ciclo vai recomeçar e a luta pela sobrevivência voltará com toda intensidade. O ciclo eterno da natureza. Existir sabendo que tudo é temporário deve criar uma consciência diferente da vida, não acha? Com certeza, a vida selvagem vive intensamente o presente, porque não existe garantia de futuro. Cada momento de paz é aproveitado ao máximo. Cada gota de água é valorizada.
Cada refeição é uma celebração. Viver intensamente o presente. Talvez seja uma das maiores lições que a natureza pode nos ensinar. E isso nos leva para o final dessa jornada incrível. Bloco 5. O legado oculto da savana selvagem. A revelação final. Depois de acompanharmos tantas batalhas, estratégias e milagres da natureza, é impossível não sair transformado por essa experiência. Transformado é a palavra certa. Cara, durante a nossa conversa eu fiquei pensando como a gente vive numa bolha, né? Preocupado com Wi-Fi lento, enquanto na natureza rola essa sinfonia épica de vida e morte todos os dias. É exatamente isso. A savana oculta nos ensina que existe um mundo paralelo, funcionando em perfeita sincronia, onde cada ser tem seu papel, cada ação tem consequência e onde a vida encontra um jeito de prosperar mesmo nas condições mais impossíveis. E pensar que todo esse mundo dos documentários de animais existe de verdade, funcionando há milhões de anos, a gente às vezes esquece que somos parte desse sistema também, né? Somos parte sim, e uma parte com uma responsabilidade gigantesca. Porque, diferente dos outros animais, nós temos a consciência e a capacidade de escolher se vamos preservar ou destruir esses ambientes hostis que abrigam tanta diversidade. E como está a situação atual dessa preservação? Porque imagino que a pressão sobre esses ecossistemas deve ser enorme. A pressão é gigantesca mesmo. Mudanças climáticas, expansão agrícola, crescimento populacional, tudo isso coloca uma pressão sem precedentes sobre a vida selvagem. Alguns estudos indicam que perdemos 60% da fauna selvagem mundial nos últimos 50 anos. 60% em 50 anos? Nossa, isso é mais da metade. É como se a natureza estivesse desaparecendo na nossa frente. Mas sabe o que me dá esperança? A própria resiliência que vimos ao longo dessa conversa. A natureza tem uma capacidade incrível de se regenerar quando damos uma oportunidade. Vimos isso na recuperação pós-seca da savana. É verdade. Aquela história das sementes dormentes esperando a chuva me marcou muito. É como se a natureza fosse um grande HD de backup da vida, esperando o momento certo para se restaurar. Perfeita, Normagia. E existem casos reais de recuperação espetacular. O Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, teve sua população de lobos reintroduzida em 1995 e em apenas 25 anos transformou completamente o ecossistema. Os rios mudaram de curso, as florestas se regeneraram, outras espécies voltaram. Os rios mudaram de curso só por causa dos lobos? Como isso é possível? É fascinante. Os lobos controlaram a população de cervos que pararam de pastar excessivamente nas margens dos rios. A vegetação voltou a crescer, as raízes estabilizaram o solo e os rios recuperaram seus meandros naturais. É o que chamamos de cascata trófica. Uma espécie influencia todo o ecossistema. Cascata trófica. Um lobo mexe com o rio. A natureza realmente é um sistema super conectado. Isso me dá esperança de que dá para reverter danos, né? Exato. E temos exemplos na própria África também. O Parque Nacional Gorongosa, em Moçambique, perdeu 95% de sua fauna durante a Guerra Civil. Hoje, 30 anos depois, elefantes, leões e hipopótamos estão voltando em números impressionantes. 95% perdido e conseguiu se recuperar. Cara, isso é uma ressurreição ecológica. E o que fez a diferença nesses casos? A combinação de 3 fatores: proteção legal efetiva, envolvimento das comunidades locais e tempo. A natureza se regenera, mas precisa de espaço seguro e tempo suficiente. É como aquelas sementes dormentes. Ela tem o potencial, só precisa das condições certas. Proteção, comunidade e tempo. É quase uma receita, né? E falando em comunidades locais, como fica a relação entre as pessoas que vivem próximas dessas áreas e os animais selvagens? Essa é uma das questões mais delicadas da conservação.
Imagina você vivendo do lado de uma savana onde leões podem atacar seu gado ou elefantes podem destruir sua plantação. É fácil falar em preservação quando você mora na cidade, né? Verdade, deve ser complicado romantizar a vida selvagem quando ela literalmente invade sua casa. Como resolve esse conflito? Os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que trazem benefício econômico real para as comunidades. Ecoturismo responsável, empregos na conservação, compensação por perdas. Quando as pessoas veem a fauna como fonte de renda sustentável, elas se tornam guardiãs naturais. Faz todo sentido. É tipo alinhar o interesse econômico com o ambiental. E o ecoturismo realmente funciona como fonte de renda significativa? Funciona quando bem planejado. No Quênia, por exemplo, o turismo de vida selvagem gera mais de $1 bilhão por ano e emprega centenas de milhares de pessoas. Um leão vivo vale muito mais economicamente do que um leão morto. $1 bilhão? Nossa, realmente compensa mais conservar que destruir. Isso deve criar um ciclo virtuoso, né? Mais turismo, mais emprego, mais proteção. Exatamente. E o melhor é que os próprios animais se beneficiam. Quanto mais pessoas visitam e se encantam com a vida selvagem, maior a pressão social e política para proteger esses ambientes. Verdade. Cada pessoa que se emociona vendo um documentário de vida selvagem ou visitando um parque vira um defensor da natureza. É tipo criar uma rede de proteção social. E cada um de nós pode fazer parte dessa rede. Não precisa ir até a África para contribuir. Escolhas conscientes no dia a dia, apoio a organizações de conservação, pressão por políticas ambientais, tudo isso faz diferença. Pequenas ações com grandes impactos. É empoderador saber que a gente pode contribuir de alguma forma. E me diz uma coisa, o que mais te marca nessa jornada pelos mistérios da vida selvagem? O que mais me marca é perceber que cada animal é um indivíduo único, com personalidade, medos, alegrias. Não são só bichos, são seres conscientes lutando para viver, amar e proteger suas famílias. Exatamente como nós. Nossa, você falou isso de uma forma que me arrepiou. É verdade. A gente às vezes esquece que eles têm sentimentos, relacionamentos, dramas pessoais. Exato. Aquela matriarca elefante que mencionei, liderando a família por 400 quilômetros, ela não estava só seguindo o instinto. Estava tomando decisões difíceis, carregando responsabilidades, se sacrificando pelo bem do grupo. Liderança, sacrifício, responsabilidade, qualidades que a gente considera exclusivamente humanas, mas que na verdade são universais entre os seres sociais. E isso nos faz questionar. Será que somos tão especiais assim? Ou somos apenas mais uma espécie nesse planeta incrível, com a diferença de que temos a capacidade e a responsabilidade de proteger ou destruir tudo isso? Responsabilidade é a palavra-chave mesmo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o tio Ben. E parece que estamos numa encruzilhada histórica, né? Estamos sim. Os próximos 20, 30 anos vão ser decisivos para o futuro da vida selvagem no planeta. As decisões que tomarmos agora vão determinar se nossos netos vão poder conhecer elefantes, leões, rinocerontes, ou se só vão ver em museus. Então não podemos desperdiçar essa oportunidade. E programas como esse, que levam conhecimento sobre a natureza para as pessoas, são parte da solução, né? São fundamentais. Conhecimento gera conexão emocional. Conexão emocional gera cuidado, e cuidado gera ação. Cada pessoa que ouve nossa conversa e se interessa pela vida selvagem pode se tornar um agente de mudança. Agentes de mudança. Que responsabilidade linda! E me diz, se você pudesse deixar uma mensagem final sobre tudo que conversamos hoje, qual seria? Que a savana oculta que exploramos hoje não é só um lugar distante na África. Ela é uma metáfora da vida resiliente que existe em todos os cantos do planeta, inclusive dentro de nós. A mesma força que faz um antílope correr 30 quilômetros por água é a que nos move a superar nossos próprios desafios. A savana dentro de nós.
Cara, que forma poética de encerrar a vida selvagem como espelho da nossa própria luta pela sobrevivência e crescimento. Exatamente. E assim como os animais da savana encontraram formas incríveis de se adaptar e prosperar em condições extremas, nós também podemos encontrar maneiras de viver em harmonia com a natureza, criando um futuro onde todas as espécies possam florescer. Um futuro onde a cooperação substitui a competição destrutiva, onde a sabedoria da natureza guie nossas decisões. É um sonho lindo e possível. E é com essa mensagem de esperança que encerramos nossa jornada pelos segredos da savana oculta. Que cada um de vocês possa levar um pouco dessa sabedoria ancestral para sua vida e se tornar um guardião dos tesouros do mundo selvagem. Foi uma viagem incrível, cara. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e paixão pela vida selvagem. Tenho certeza de que nossos ouvintes saíram transformados, assim como eu. Obrigado você também. E lembrem-se sempre, somos todos parte dessa tapeçaria incrível da vida. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Até a próxima aventura pelos mistérios do planeta selvagem. Até a próxima e não esqueçam, a cada documentário Vida Selvagem que assistirem, a cada animal que observarem, lembrem-se das histórias incríveis que existem por trás de cada olhar, cada movimento, cada respiração. A vida selvagem está mais próxima de nós do que imaginamos.